Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras. Senhor presidente, antes de encerrar o tempo que tenho para esse pronunciamento, eu quero concluir o pronunciamento que iniciei no dia de ontem, acerca de um trabalho feito em conjunto pelo Data Senado e pelo Observatório contra a Violência contra a Mulher. E, senhor presidente, mas antes eu não poderia deixar de iniciar o meu pronunciamento cumprimentando o senador Paim, que acaba de chegar no plenário, pelo belo acordo que fizemos hoje no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais. Porque a vida, às vezes, as pessoas não compreendem quem está do lado de fora, mas o parlamento é feito exatamente disso, de diálogo, de conversas e de negociações. Infelizmente, o resultado de tudo isso, muitas vezes, agradam uma parcela e desagradam outra parcela. Exemplo, quando nós estivemos juntos, sob direção de Vossa Excelência, senador Raimundo, na comissão que discutiu o impeachment. Obviamente, Vossa Excelência tinha uma posição e nós tínhamos outra. Entretanto, não há o que se falar em relação à condução dos trabalhos, em relação ao espaço que se deu para que cada um pudesse manifestar as suas posições, principalmente nós, que naquele ambiente éramos minoria, naquele ambiente defendíamos uma posição claramente e, infelizmente, significativamente minoritária. Então, hoje, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, estava tudo planejado, programado, para que o relator da matéria, que é o mesmo senador que relatou a matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, fizesse a leitura do relatório. Fosse dado vistas e o mesmo já votado na próxima terça-feira. O acordo que conseguimos, aqui eu quero cumprimentar o senador Paim e o faço com muita sinceridade, senador Paim, porque Vossa Excelência chegou, inclusive, a nos preocupar da forma como Vossa Excelência reagiu. E preocupar, eu não conversei com ela a respeito disso, mas inclusive a senadora Marta, eu vi que ela ficou impactada quando Vossa Excelência reagiu, porque não é comum Vossa Excelência levantar a voz para absolutamente nada. Talvez se fosse ali o senador Lindbergh, se fosse o senador Requião, se fosse até mesmo eu, isso fosse compreendido com maior facilidade. Mas Vossa Excelência, senador Paim, que nesse Senado é marcado como o senador do diálogo, aquele que nunca levanta a voz para absolutamente nada, mas tendo a convicção de que Vossa Excelência estava certo, Vossa Excelência não hesitou em fazer o que fez. E muito bem, depois pediu desculpas, como deva fazer todo cidadão de bem, pediu desculpas apenas pela alteração da voz, mas o final ficou muito bem, porque o acordo que fizemos foi para que o relatório não fosse lido hoje. O relatório será lido na próxima semana, na próxima terça-feira, e na outra terça-feira, dia 20, é que a Comissão de Assuntos Sociais promoverá a votação do referido relatório. Então, senador Paim, todos estivemos a seu lado, e dizer que essa é uma luta por uma causa muito importante. E quando lá nos questionaram naquela conversa, naquele embate, que foi quase um embate, ainda bem que um embate de palavras, e nos acusaram de estarmos, senador Raimundo, querendo procrastinar a matéria. Dissemos que não. Nós não queremos procrastinar. O que nós queremos assim como nós estamos convictos de que é necessário que o Senado promova as mudanças no projeto que tem que ser promovidas, nós queremos ter a oportunidade de dialogar com nossos próprios colegas. Queremos ter a oportunidade de que os trabalhadores e trabalhadoras dos nossos estados consigam dialogar com os seus senadores, com as suas senadoras. É essa a oportunidade que nós queremos. Então, uma matéria tão impactante, que mexe com uma lei que tem mais de 70 anos, que é a CLT, e mexe tanto com esta lei, uma matéria que muda de forma tão radical as relações de trabalho no Brasil, que mexe e retira
tantos direitos, os mínimos direitos dos trabalhadores, não pode ser votado da forma como está. Então, nós não queremos procrastinar, pelo contrário, aceitamos até votar uma reforma trabalhista, mas não nos termos em que ela está posta, porque não ajuda o trabalhador, pelo contrário, ela prejudica o trabalhador, mas prejudica muito, não é pouco, senador Raimundo. E tanto prejudica que eu pego aqui o relatório da matéria, tanto ela prejudica que o próprio relator da matéria faz muitas críticas do início ao fim do relatório, mas recomenda vetos e medidas provisórias para 6 itens somente. Além desses 6 itens, que é a representação sindical na fábrica, porque do jeito que está, deputado Vivaldo, prazer tê-lo conosco, do jeito que está, proíbe a presença do sindicalista, do sindicato na comissão de fábrica. Então, veja, isso é uma discriminação contra a representação dos trabalhadores, não é? Então, mas lá ele sugere veto a isso e mudança na regra. Sugere veto a possibilidade da mulher grávida, gestante, lactante, trabalhar em lugares insalubres. Seria inimaginável pensar que o projeto tivesse vindo com isso, mas veio. Permite o trabalho da gestante em locais insalubres. Então, ele sugere veto. Sugere veto também ao descanso da mulher trabalhadora. Sugere veto ao trabalho intermitente. Por quê? Porque o trabalho intermitente é aquele contratado por hora. O trabalhador fica à disposição do empregador, mas só receberá ao final do mês pelas horas trabalhadas. Se as horas trabalhadas, senador Paulo, não alcançam o salário mínimo, não tem problema. Ele receberá menos do que o salário mínimo. Agora, eles não tocam em outras questões fundamentais, por exemplo, a possibilidade de ocorrer demissão em massa sem que o sindicato, sem que ninguém seja comunicado, porque ele equipara a demissão individual com a demissão em massa. Imagina, então, para um empregador demitir um funcionário, a regra é a mesma do que ele demitir 1.000 funcionários. Olha a situação, não fala nada a respeito do absurdo da indenização. Eu estou procurando as palavras já há dias, ainda não encontrei, senador Raimundo, sabe por quê? Porque no capítulo em que eles modificam a CLT, no que diz respeito à indenização extrapatrimonial, ou seja, indenização por dano moral, por agressão, por acidente, por qualquer coisa, eles dizem o seguinte, é muito forte o livre-arbítrio do Poder Judiciário, da Justiça Trabalhista, para definir o valor da indenização. Então, há de haver regras, ok, mas se há de haver regras para indenizações, que as regras sirvam para todos os ramos da justiça, a civil, não só a trabalhista, a criminal, porque também aí perdura o livre-arbítrio do magistrado, não é? Mas aí eles estabelecem, senador Raimundo, eles estabelecem uma regra para a indenização. E sabe qual é? Sabem, vossas excelências, qual é a regra, senador Dário? A regra é o seguinte, a indenização será paga de acordo com o valor do salário que o trabalhador ou a trabalhadora recebam. Então, digamos, vossa excelência ganha R$10.000 por mês. Eu ganho R$1.000 por mês. Nós dois sofremos o mesmo dano no nosso ambiente de trabalho, ou caiu um teto, ou uma máquina estourou, e nós dois sofremos o mesmo dano. Vossa Excelência, se o dano for leve, Vossa Excelência será indenizado 10 vezes o seu salário. Se Vossa Excelência ganha R$10.000, receberá quanto? R$100.000. E eu que ganho R$1.000, serei indenizado em quanto? R$10.000. Olha, eles estão escrevendo, isso é inconstitucional, eles estão escrevendo na lei que a pessoa não vale o que ela é, a pessoa vale o que ela ganha. Se já não bastasse a discriminação dessa sociedade de classe que a gente vive hoje, senador Paim, eles ainda aumentam. E isso é pior, é uma discriminação humana, é uma discriminação não só social, humana, porque eles dizem o seguinte, eles incentivam, por exemplo, quando há um assédio no ambiente do trabalho, eles incentivam que o superior assedie a operária, aquela do chão de fábrica, assedia a que trabalha na empresa terceirizada dos serviços gerais, porque só ganha um salário mínimo, portanto a indenização será menor. Incentiva
aqui agridam, aqui assediem as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes. Isso está lá no projeto. Isso está lá no projeto. E eu vou conceder uma parte, mas antes de conceder uma parte a Vossa Excelência, a gente pode passar amanhã aqui, o senador Paim, 3 horas leu o seu voto separado. Eu li meu voto separado em 1 hora e pouco, mas nós levantamos os mesmos pontos, são mais de 50 pontos fatais contra o trabalhador. Agora, não prejudica só o trabalhador, prejudica o Estado brasileiro, prejudica o poder público, diminui a arrecadação porque abre brechas. E aí, eu sei, senador Raimundo, que Vossa Excelência é um empresário. E eu não quero que diga aqui que eu estou generalizando, porque eu nunca gostei de generalização, eu não quero aqui criticar empresários, porque assim como na política, como em qualquer segmento da vida, se existem os maus, existem os bons. E eu sou daquelas que acredita ainda que a maioria são os bons, mas que se contaminam e são manchados pelos maus. Então também existem bons empresários, mas o projeto não contribui com os bons empresários. O projeto facilita a vida dos maus empresários. Ele cria a figura do autônomo exclusivo. Gente, vamos pegar o dicionário. Autônomo, o significado da palavra autônomo não combina com exclusividade, porque ele é autônomo. Ele é autônomo porque ele é livre para escolher onde trabalhar, para quem trabalhar e quanto trabalhar. Então não pode ser um autônomo exclusivo para trabalhar só para uma empresa, deixa de ser autônomo e passa a ter vínculo empregatício. Não, autônomo. E qual é a diferença de uma coisa para outra? O autônomo é autônomo, não contribui para a Previdência Social. O empregador não contribui para a Previdência Social. Lá tira dinheiro da Previdência Social. Mas mais do que isso, parte do salário, aliás, quem ganha mais de 11 mil reais, esses aí o que vale não é nem a convenção coletiva, o que vale é o acordo individual, porque o cara ganha 11 mil reais. 11 mil reais, 2 tetos da Previdência Social. E aí, qual é o profissional graduado que não vai fazer ou que vai negar um acordo individual? Não vai negar, porque senão ele perde o emprego. Então, a lei prevê, senador Raimundo Lira, sabe o quê? Que parte do salário, sobre parte do salário não incide a Previdência Social. Que parte é essa? Não é só auxílio alimentação, que é correto, não é ajuda à moradia, que é correto, bônus. E aí dizem da lei, pode ser recebido permanentemente, ou seja, de forma contínua. Acaba a Previdência Social. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui é que não dá, porque o relatório do senador Ferraz, me desculpe, senador Ferraz, eu sou obrigada a dizer, Espírito Santo passa a ter 2 senadores, porque um abriu mão. O dever senador não foi eleito para recomendar A ou B para o presidente da República. O senador é eleito não é para ser capacho de presidente nenhum, não é para ser assessor de presidente. A partir do momento em que ele assina um relatório, que ele faz um monte de crítica ao projeto, mas recomenda que o presidente vete, que o presidente faça a medida provisória, abre mão da sua função de legislar. Lamento, Espírito Santo conta com 2 senadores, não com o 3º. Eu não abro mão do meu mandato. Então, prejudica o Estado e tal. E para quem? Confiança a quem? Temer. Eu não quero falar do Temer, eu não subi para falar do senhor Temer. O senhor Temer está sendo julgado lá no TSE agora, sendo julgado. Mas veja o que aconteceu de ontem para hoje, Paim. Cada dia é uma coisa nova. Foi divulgado num blog ontem que ele andou, ele e família, no avião do Joesley Batista, dono da JBS, que fez aquela delação e que está lá vivendo nababescamente nos Estados Unidos, em Nova York. Foi divulgado na imprensa que Temer e sua família teriam viajado de avião. O Temer disse mentira, mandou fazer uma nota oficial, nunca viajei nesse avião. Pois bem, não durou 24 horas, ele teve que desdizer o que ele disse, não é verdade. Ele viajou no avião, mas o presidente não sabia de quem era o avião e nem pagou pelo avião. Aí veio o Joesley de novo e disse, não, ele sabia sim, ele sabia, porque ele me ligou agradecendo as flores que eu dei para a sua esposa à época. Então, veja, mentiu, teve que desfazer a mentira, mentindo de novo. É para ele, para essa pessoa que vão dar o voto de confiança de vetar ou de fazer medida provisória. Ora, o povo está lá na rua olhando a gente. Eu vou conceder pela ordem ao senador Paim, senador Paulo, e depois concedo a Vossa Excelência com muito prazer. Vossa Excelência que também tem sido muito atencioso com todos nós aqui, senador Medeiros. Então, veja, é para essa pessoa o voto de confiança?
Ele disse que ia melhorar. A lei, senador Paim, da terceirização, cadê a melhora? O que está contido sobre terceirização aqui nesse projeto é pior do que aquilo que foi aprovado e que até hoje ele não mexeu em medida provisória. Então, eu estou chamando a atenção dos meus colegas, gente. Não vamos permitir que isso aconteça. Eu estou feliz, senador Paim, que eu acho que lá no estado do Amazonas, nós vamos poder dar os 3 votos contra essa reforma. Sei que o senador Omar Aziz foi vítima de muita crítica, está sendo vítima. Porque trocou o suplente pelo efetivo na CAI e na CAIS, e aí ele que votava contra botou alguém que vota a favor. Conversei com ele estava em tratamento de saúde em Manaus. E tenho certeza que quando ele aqui chegar, ele vai votar contra a reforma trabalhista. Porque conheço ele e sei que ele não trocaria cargo nenhum por voto contra os trabalhadores, cargo nenhum. Então, se tudo acontecer conforme nós estamos falando e conforme os parlamentares estão dizendo, eu vou ter muita honra de dizer, meu estado do Amazonas, os 3 senadores votaram contra essa reforma. Conceda a parte, senador Paim, a Vossa Excelência. Senador, eu quero lhe cumprimentar pelo pronunciamento e pela forma responsável, guerreira, como Vossa Excelência se porta dentro aqui do Senado na defesa dos trabalhadores do campo, da cidade, da área pública, da área privada, dos empreendedores, como destacou agora, que têm responsabilidade social. Hoje pela manhã, a senhora está com toda a razão. Nós todos fomos estudar o regimento com a assessoria da Casa, com a assessoria das nossas bancadas, e todos foram unânimes. Entre uma comissão e outra, precisa o interstício de 2 dias úteis. 2 dias úteis. Mas, como eles disseram, que encaminharam o projeto para lá, quase 11 horas da noite, queria contemplar aquela hora como um dia útil. É um absurdo do absurdo. Por isso que não houve concordância. E por isso me exaltei. Digo, se vocês tiverem maioria, ganhem, é legítimo. Mas não desrespeite o direito da minoria, baseado no regimento, de dizer que era 2 dias, que era quarta e quinta. Querem votar sexta? Pode votar. Nós estaremos aqui. Suspendemos a nossa viagem e votam sexta. Querem votar segunda? A gente vai ter aqui. Que daí vocês respeitarem o regimento. Foi-se até que se chegou no entendimento, então, que vai ser votado na terça. Vai ser lido o relatório oficial, será lido o seu relatório, o meu relatório e de outros que vão apresentar, e na outra terça nós vamos a voto. Foi o melhor caminho. Claro que houve um certo momento ali, uma tensão, mas prevaleceu o bom senso. O senador Moca, que está aqui, ajudou, pediu para nós sentar numa sala à parte, e foi a partir daquela sua solicitação, senador Moca, que o grupo todo começou a refletir e surgiu uma proposta intermediária, que foi essa. E nós concordamos, mostrando que ninguém ali está preocupado só em ganhar um dia, uma hora, ou uma tarde, ou alguns dias, só cumprir o regimento dentro de uma mediação, tanto que na CCJ vai chegar e vai ser lido no outro dia, que aí virou unanimidade o acordo. E claro que daí vai ter mais uma semana, partida vista, para o debate e votação. Mas a minha fala é muito nessa linha, você está muito feliz aí, detalhando ponto por ponto por que nós somos contra a reforma. E eu fico só nessa síntese de uma frase. Se o projeto fosse bom, primeiro, não precisaria votar correndo. Segundo, não precisaria o próprio relator ter destacado 6, 7 pontos que ele acha inaceitável. Quer dizer, que eu já veto agora, mas só que, seguindo uma orientação do Palácio, não quer assumir a retirada daqueles 7 pontos e faz um apelo para quem tiver, porque não sabemos quem estará, né? Quem tiver na presidência, vete a matéria. Será esse presidente? Não sei. Será um outro? Não sei, porque essa matéria ainda vai passar. Tem que passar por essas 2 comissões, que está começando a tramitação, tem que passar também aqui pelo plenário do Senado, com o debate natural que haveremos de fazer. Mas é importante, aqui eu termino, que a população que está assistindo essa sessão nesse momento converse com seus senadores. Isso é democrático, é bonito,
é prazeroso. Conversar com cada senador no sentido que essa reforma, como está, não pode ser aprovada. A da Previdência, para mim, já foi, desculpa a expressão, para a lata do lixo, que era o lugar adequado. Da Previdência não será votado. Estou convicto. Mas essa aqui, que está ainda à mercê de ser votada, não votem favorável a essa proposta. Parabéns a Vossa Excelência. Eu é que agradeço a parte de Vossa Excelência, que sem dúvida nenhuma contribui muito com o pronunciamento. E é isso, senador Paim, o nosso objetivo é dialogar sobre o projeto. Por que delegar ao Executivo aquilo que é dever do Legislativo? Por quê? E no momento de crise tão profunda que nós vivemos, todos, é voz corrente que todos dizem, não sabem quem será o presidente de amanhã. Então, eu não quero aqui fazer qualquer tipo de especulação sobre esse projeto, mas é isso, é evidente, foram muitas emendas, não só emendas nossas, emendas daqueles que compõem a base do governo, senadores e senadoras, e aceitar essa pactuação, então fica difícil para todos nós. Senador Paulo Rocha, se o presidente Raimundo me permite, eu concedo a parte a Vossa Excelência. Senadora Vanessa, queria pegar essa parte para tentar acrescentar nesse debate aí duas coisas. Primeiro, o papel do Senado me impressiona muito. Aqui, senadores experientes, ex-governadores, ex-ministros, representantes de setores importantes da sociedade brasileira e de estados importantes, está abrindo mão do seu papel nesse debate. Ninguém, e nós não somos, contra modernizar e atualizar as leis, principalmente a questão do trabalho, porque equilibra ou reequilibra o processo dos avanços, da modernidade, para poder perseguir a produtividade, enfim, a geração de emprego. Acho que isso ajuda, inclusive, na economia. Mas o que está posto não é verdade. O que está posto é um retrocesso, é uma precarização, é retrocesso há décadas ou século da luta de um povo, principalmente da classe trabalhadora, nas conquistas. E a luta do trabalho foi sempre para equilibrar a relação capital e trabalho. E avançamos muito no Brasil. A estrutura sindical que nós temos hoje é produto dessa luta. Pois bem, esta lei desmonta, no mínimo desvaloriza ou desorganiza a estrutura sindical do nosso país, da mão da classe trabalhadora, além do retrocesso. Então, o que é que nós questionamos? Que o Senado brasileiro não pode abrir mão disso. Primeiro, a ilegitimidade do governo em mandar uma mudança para cá tão profunda na conquista de uma geração, de um povo, da classe trabalhadora. Acabar de uma cajadada só. A CLT, os avanços que nós conquistamos na Constituição de 88 e as políticas públicas implementadas nos governos populares que nós construímos no nosso país é de um retrocesso, é de rasgar a história da luta de um povo que sempre foi a busca de equilibrar a relação capital e trabalho. Porque a história do capital do nosso país, ela tem uma visão escravocrata. E nós já deixamos para trás esse processo. Agora, com esta tal de reforma trabalhista, querem retroceder a décadas ou século das conquistas do avanços e da equilíbrio entre relação capital e trabalho. Por isso, senadora, nós temos que nos unir aqui para evitar com que esta reforma trabalhista seja concluída. Por quê? Porque ela não resolve o problema da tal da modernidade e também vai ao encontro
do processo de recuperar o desenvolvimento e o crescimento do nosso país. Perfeitamente. Eu agradeço, senador Paulo Rocha, pela parte. E, contando com a benevolência do senador Raimundo, eu concedo a parte, senador Medeiros, a Vossa Excelência, apenas não por mim, mas por ele, porque são vários outros oradores pedindo brevidade para que a gente possa concluir. Senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, senadora Vanessa, pela parte. Me permita divergir de Vossa Excelência e citar algumas partes que Vossa Excelência citou aqui sobre a questão do presidente viajar num avião. E por falar em avião, eu quero dizer aqui que foi muito discutido o fato da presidente Dilma, por exemplo, usar um avião para ir visitar uma pessoa investigada, usar os recursos públicos para ir visitar o Lula, para ir para um comício, na verdade. Usou toda aquela estrutura para ir. Isso as pessoas criticavam também. Bem, já que estamos falando de avião, vamos falar num avião que o Lula sempre anda. O Lula montou, além do grupo JBS, montou outro monopólio no país que nós não mexemos ainda, é um escândalo que não explodiu ainda. Se chama Grupo Croton. E aí o Lula anda para cima e para baixo e andava sempre no avião do Grupo Croton, do seu Antônio Mares Guias, no avião da JBS, mas isso não se fala aqui. O negócio é arrebentar com o Temer, por quê? Não se trata do Temer, não se trata de nada, se trata do poder, daquela máxima de que poder não se dá, poder se toma. Agora, para chegar ao poder, senadora, eu sinto que o grupo que recém perdeu vai ter que remar mais, porque com os mesmos argumentos, essa história, por exemplo, de tentar demonizar tudo, inclusive as pautas que eram defendidas pelo governo anterior, agora são demonizadas. Essa reforma, por exemplo, quando ela foi implantada, o trabalhador vai perceber quanta mentira lhe falaram. Eu estou vendo aqui repetidamente dizerem que o trabalhador só vai ter meia hora de almoço. Isso é mentira, gente, pelo amor de Deus. Que o trabalhador agora vai ter que trabalhar 12 horas. Mentira, isso não vai se sustentar lá na frente. Quer dizer, isso não vai fazer com que vocês voltem ao poder. Vocês vão precisar mostrar mais. Há poucos dias eu vi algumas coisas dizendo que o Lula tem, o PT tem a receita para combater a corrupção e a presidente Dilma disse que tinha receita para a economia voltar a funcionar. Gente, vocês passaram 13 anos. Agora, acusar os... Já em 30 segundos. Eu nunca subo nessa tribuna e nem aqui para acusar ninguém gratuitamente. Todos os partidos têm gente boa e gente ruim, gente que comete erro, gente que não comete erro. Cito, por exemplo, essa excelência que está aqui na frente, que acompanho ele desde que era jovem nas lutas sindicais. Não tenho dúvida da sua correção. O partido dele tem gente que cometeu muitas coisas e que estão presos. Agora, a pauta de vocês tem sido acusar os outros. Gente, pelo amor de Deus, o PCdoB tem gente também acusada, nomes citados, e aqui a pauta tem sido acusar colegas, acusar os outros. Eu penso que nós estamos num momento de depuração, mas isso não vai nos levar ao Brasil sair dessa período. Tudo bem, derrubamos o tema, 30 dias de Rodrigo Maia e o que vem pela frente? O Lula vai voltar? Não vai. Vocês estão simplesmente prejudicando o país. Muito obrigado pela parte, senadora Vanessa. Eu agradeço, já em caminho para o encerramento. Primeiro, Vossa Excelência, senador Medeiros, diz, cai o Temer, vem o presidente da Câmara alguns dias e depois, eleição direta. Vamos colocar nas mãos da população brasileira os destinos do nosso país. Como juridicamente não há nada, aprova-se a PEC, aliás, a presidente Dilma, à época, disse, não tenho mais apoio do Congresso, então vamos partir para a eleição direta. Primeiro é isso. Segundo, quem começou a criar e quem ampliou essa crise que o país vive, não fomos nós. Foi quem não aceitou a derrota em 2014 e agora disse, não, eu só entrei com aquele processo para incomodar. Está afastado. Não sou eu que estou acusando, nem eu que estou criticando. É um senador, colega nosso, que está afastado. Ele que pediu impeachment, seu partido pagando 40 mil, aquela Janaína. Ele que pediu a impugnação da chapa, aliás, cujo processo
resto estava arquivado e foi o hoje presidente do TSE que pediu o desarquivamento e o debate lá está acontecendo entre eles. Mas cometeram alguma coisa ilegal O que em valia pedir? ontem não vale mais. Senhor senador, sobre o avião, eu quero dizer que eu estou pasmo aqui vendo Vossa Excelência defender o Temer, porque ele não só usou o avião como vice-presidente, tinha que usar o da FAB, mas ele mentiu, dizendo que não tinha usado. E para desfazer a mentira, veio com outra mentira, dizendo que não sabia. Esse é que é o problema, por isso que a gente tem que falar das flores, sim. Mas as flores que o seu Joesley Batista mandou para a família do Temer. Essas flores, e que ele aligou agradecendo e mentiu, dizendo que não sabia. Então, nós estamos falando de uma mentira de um presidente da República que os senhores querem confiar um projeto tão importante. E é verdade, senador Medeiros, tanto é verdade esse negócio das 12 horas diárias, tanto é verdade esse negócio da meia hora do almoço que o relator colocou lá. Sugiro o veto, estou concluindo. O relator colocou lá. Sugiro o veto da jornada de 12 por 36, sugiro o veto do intervalo do almoço, tão verdade é essa. Agora, a verdade também é que estão acabando com o salário mínimo, essa é a verdade. Verdade também é que estão equiparando demissão individual com demissão coletiva, isso Vocês também é mentem verdade. demais. E é só isso, eu concluo, e é só isso. É só isso que nós queremos mudar. Então, nós precisamos dialogar o conteúdo do projeto. Vamos deixar o resto para lá. Obrigada, presidente.